Fala galera, tudo bom? Eu sou o Lucas, sou acadêmico de medicina e hoje nós vamos começar uma série de vídeos sobre hematologia. Então, nesse vídeo inicial, vamos descobrir o que compõe o nosso sangue, né? Quais são as células, quais são as substâncias. Então, vamos começar com essa imagem. Quero que vocês prestem atenção nessa imagem aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é o que acontece quando nós pedimos o hematócrito lá no consultório. O sangue é coletado, é colocado nesses tubos e é centrifugado. E como resultado nós temos o que vocês podem ver aqui, a divisão do sangue. Ele é composto pelo plasma, por leucócitos e por hemácias. Lucas, o que é o hematócrito? O hematócrito ele nada mais é do que uma porcentagem de volume ocupado pelas hemácias em relação ao volume total. Então, o que significa se eu disser que o hematócrito está 45%, por exemplo? Quer dizer que para esse volume de sangue, 45% é ocupado por hemácias. Então, isso quer dizer um hematócrito de 45%. Então, vamos começar aqui falando os componentes do plasma. Bom, o plasma ele é composto principalmente por água, composto por eletrólitos, dentre eles os mais importantes, sódio, potássio, cloro. Temos também compostos orgânicos, que destacados aminoácidos, vitaminas, hormônios, glicose. E também temos proteínas plasmáticas, dentre as quais as mais importantes são as globulinas, aqui representadas pela alfa e beta globulinas, que têm principalmente função de transporte. E temos a gama-globulina, que ela funciona como uma imunoglobulina. Temos também as proteínas da coagulação, a protrombina e o fibrinogênio. E também temos aqui uma proteína extremamente importante, que é a albumina. Lembrando que as proteínas plasmáticas, elas fazem parte ali de aproximadamente 7% do plasma. Então, vamos dar um destaque aqui um pouquinho a mais sobre a albumina. Bom, a albumina... Quais são uma das principais funções da albumina? É o transporte de hormônios, principalmente o hormônio tireoidiano. Temos também como função a manutenção e construção de músculos e tecidos. E aqui, galera, tem uma coisa extremamente importante, que é a manutenção da pressão osmótica. A albumina ela controla a pressão osmótica de tal forma que se eu tiver uma deficiência de albumina, por exemplo, alguma patologia hepática, que a albumina ela é produzida no fígado, então uma deficiência dessa albumina ela pode causar um edema generalizado. Por isso você pode lembrar, quando você lembrar de um paciente cirrótico, lembra qual um dos sintomas que ele tem, dos sinais que ele tem, é o edema generalizado. E isso pode relacionar principalmente por deficiência de albumina. Agora vamos falar um pouco sobre as hemácias. Bom, as hemácias elas são compostas por hemoglobinas. A hemoglobina é o que dá a cor vermelha do sangue. Então, nós temos basicamente 3 tipos de hemoglobina. A hemoglobina A1, a hemoglobina A2 e a hemoglobina F. O que diferencia cada uma delas são suas cadeias. Todas as hemoglobinas são compostas por 4 cadeias. Na hemoglobina do tipo A1, ela é composta por 2 hemoglobinas alfa e por 2 hemoglobinas beta. Na hemoglobina A2, ela é composta por 2 alfa e 2 delta. E a hemoglobina F, ou hemoglobina fetal, ela é composta por 2 cadeias alfa e 2 cadeias gama. O que diferencia a função de cada uma delas aqui é a sua ligação com o oxigênio, sendo que a hemoglobina F, quando ela está lá no feto, esse feto está num ambiente extremamente hipóxico, então ele precisa capturar a maior quantidade de oxigênio disponível, Então por isso que a hemoglobina F ela é de certa forma mais eficiente em se ligar ao oxigênio. Aqui a função primordial da hemoglobina é o transporte de O2 e CO2.
Eu trouxe essa imagem aqui porque eu achei ela bem explicativa, né? Nós podemos ver que as duas formas da hemoglobina. A forma oxiohemoglobina, né, que é a hemoglobina ligada ao oxigênio, e a desoxiemoglobina, que é a forma dela não ligada ao oxigênio. É interessante nós percebemos aqui que ela tem a oxiemoglobina, ela está com esses espaços aqui, que é justamente onde está ligado o oxigênio. E à medida que ela descarrega esse oxigênio nos tecidos, eu vou ter um movimento dessas cadeias aqui, que elas vão meio que fechar aqui e não vai ter oxigênio nenhum ligado. Né? Lembrando que quanto mais alta a quantidade dessa substância aqui, que é o 2,3 dpg, quanto maior a quantidade, menos afinidade pelo oxigênio a hemoglobina vai ter. Certo? A hemácia, ela tem essa forma aqui, que é a forma bicôncava, para vocês verem como a natureza é extremamente inteligente. Essa forma aqui, ela facilita as trocas gasosas. Por quê? Porque com essa forma aqui, ela tem uma grande superfície em relação ao volume. Né? Ela tem uma superfície maior de trocas gasosas do que se ela não tivesse essa concavidade. E o que que faz essa hemácia ter essa conformação aqui? Basicamente as proteínas estruturais, né? Que tem essas proteínas estruturais, elas que mantêm essa forma da hemácia. Dentre as principais aqui que eu estou listando é a espectrina, a anquirina e a actina. Também temos a proteína, que é a proteína 4.1, né? Mas é detalhes. E é importante nós conhecermos essas proteínas estruturais aqui, porque se eu tiver algum problema, alguma deformidade em algumas dessas proteínas, consequentemente, a forma da hemácia também vai ser diferente, né? E vamos ter as diferentes formas da hemácia, né? Principalmente a mais conhecida, que é a da anemia falciforme, que nós temos as hemácias em forma de foice. Então agora vamos falar um pouco sobre os leucócitos. A principal função do leucócito é proteger o organismo. Ele é como se fosse o soldado do nosso corpo, né? De leucos, né, brancos, também chamado de glóbulos brancos. E a microscopia óptica nós podemos ver que os leucócitos, diferentes tipos de leucócitos, podem ser divididos em granulócitos e agranulócitos, né? Nós podemos ver uns grânulos, né, no citoplasma, que vocês vão ver nas imagens aqui. Como granulócito, nós temos os principais aqui, os neutrófilos, os basófilos e os eosinófilos. E como agranulócito, nós temos os linfócitos e os monócitos. Vou explicar cada um deles. Não vou detalhar aqui, porque vamos deixar isso para as próximas aulas. Aqui o intuito é só conhecer essa substância. Então, eu vou botar basicamente só as principais funções. Beleza. Primeiro aqui, temos o neutrófilo. O neutrófilo, ele faz a defesa contra infecções bacterianas e outros processos inflamatórios. Lembrando que o neutrófilo, normalmente, ele tem de 3 a 5 lóbulos. Né? Lóbulos são isso aqui que vocês podem ver, que é o núcleo dele. E aqui, ó, lembra que ele divide em granulócitos e agranulócitos? Vocês podem ver aqui bem os grânulos do neutrófilo, certo? E também, algumas patologias, nós podemos ter mais que 5 lóbulos, né? Que é os chamados hipersegmentação do neutrófilo. Então, os neutrófilos, essa forma aqui é a forma madura dele. Nós também temos outras formas, sendo que podem conter até em pequenas quantidades a forma de bastonete, que é uma forma imatura do neutrófilo. E nós podemos perceber, se tiver muito alta a quantidade de bastonete em relação à forma segmentada, que é essa forma aqui que vocês estão vendo, que é a forma madura, então provavelmente pode ter alguma infecção bacteriana grave, né? Infecção bacteriana aguda, porque está produzindo tanto neutrófilo para ele combater que não está dando tempo de maturar. Outro leucócito aqui é o eosinófilo. Nossa, vocês podem ver, parece um óculosinho, né? Bom, esse eosinófilo, ele é importante nas infecções parasitárias e nos processos alérgicos, né? Eles provocam a desgranulação dos mastócitos.
E aqui, como último granulócito, temos os basófilos, né? Que esses grânulos aqui, eles liberam mediadores químicos. Dentre os mais importantes temos a heparina, né, que é um anticoagulante, e a histamina, que é vasodilatadora. Agora vamos falar sobre os agranulócitos. Os linfócitos estão mais ligados à imunidade, né? Principalmente a imunidade adquirida, que ali nós temos representantes do linfócito T e o linfócito B, mas também temos o componente da imunidade inata, que são as células NK. E também temos aqui os monócitos. Os monócitos, eles se diferenciam em macrófagos, né? Então o monócito, quando ele está no sangue, ele é monócito, e quando ele vai para o tecido, ele se diferencia em macrófago, né? E o macrófago, até dependendo de alguns tecidos, ele recebe um nomezinho diferente, né? Por exemplo, as células de Kupffer no fígado, que são macrófagos, né, lá dos hepatócitos. Então, para finalizar, vocês lembram que eu falei que tinha 3 partes aqui, tinha uma aqui junto com os leucócitos? Isso aqui são plaquetas, isso mesmo. As plaquetas, elas ficam meio que flutuando aqui nos leucócitos, né? Tem uma quantidade, fica flutuando aqui nos leucócitos. E elas são derivadas dos megacariócitos, e as principais funções é promover a coagulação do sangue e também fazer o reparo da parede dos vasos sanguíneos. Então, pessoal, com isso nós finalizamos essa aula inicial aqui. Espero que vocês saibam reconhecer e lembrar quais são as principais células do sangue, e assim a gente progredir com o estudo da hematologia, certo? Essas aqui foram as referências que eu utilizei para fazer esse vídeo, né? Histologia básica, Junqueira e Carneiro e o Hofbrand, né? Foi basicamente esses 2 livros que eu utilizei. Algumas imagens também foi dele que eu peguei. Então, galera, obrigado. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscreva no canal. Se puderem, marca algum amigo seu que vocês acham que precisam ver esse vídeo. Então é isso, obrigado.